O Debate em Família inicia hoje as entrevistas com os candidatos à prefeitura do município de São Paulo. E hoje, na estreia, do nosso quadro aqui de entrevistas com os candidatos, nós recebemos o deputado estadual Arthur Duval. Bom dia, Arthur. Bom dia, obrigado pelo convite. Um prazer é nosso receber aqui. Você conversa com o Fábio Patrício, o Luiz Carlos e o Júnior Berilo, A primeira pergunta que eu faço a você, você sempre atuante aí nas redes sociais, sempre muito atuante nas redes sociais, ficou muito conhecido, aquela época onde você ia às manifestações, principalmente as manifestações de esquerda, perguntar para as pessoas ali o que era o comunismo, como ela lidava com aquela situação, o porquê concordar com aquilo. E depois veio a se candidatar a deputado estadual, é deputado estadual hoje, teve grandes embates na Assembleia Legislativa com opositores, aquilo que você pensa, e hoje se candidata à prefeitura do município de São Paulo. Por que ser candidato da prefeitura de São Paulo, Arthur? Bom dia. Bom dia, obrigado pela pergunta, quero dar um abraço aí em todos os ouvintes. Eu nasci aqui em São Paulo, cresci aqui em São Paulo, trabalhei aqui em São Paulo, ganhei dinheiro aqui em São Paulo e o que eu vejo é que, infelizmente, a gente nunca teve um prefeito paulistano de verdade que conhece a realidade e que destrave essa cidade para ela ser a cidade de primeiro mundo que ela tem todo o potencial de ser. A gente tem agora, em 2021, a chance histórica da revisão do plano diretor, A revisão do plano diretor, na verdade, é como você vai usar o solo da sua cidade. Eu não vejo nenhum candidato debatendo isso. A gente precisa fazer regularização fundiária, precisamos destravar a cidade, e eu vejo um monte de candidato que vem da elite, conhece São Paulo, ou da Faria Lima, ou do seu helicóptero, é preso politicamente com uma série de travas que não deixariam ser um bom prefeito. Então a gente precisa encarar essa missão e mudar a nossa cidade. Aí, Júnior Berilo. Arthur, bom dia. A minha pergunta é a seguinte: você é deputado, candidato a prefeito. Se você for eleito prefeito, se você conseguir atingir o seu objetivo de ser eleito prefeito, você ficará os 4 anos na cadeira de prefeito aqui do município de São Paulo? Olha, eu acho o seguinte, qualquer um que entre na prefeitura e não fique os 4 anos, não vai conseguir ser um bom prefeito, tá? E por que eu digo isso? Primeiro, porque 1 ano e meio é muito pouco tempo, E segundo, porque se a pessoa já entra pensando em escalar, essa pessoa muito provavelmente não vai comprar as brigas que precisam ser compradas aqui em São Paulo, Você vê o Dória, por exemplo, ele ganhou em primeiro turno, com a popularidade altíssima, os seus 100 primeiros dias de mandato, os seus 100 primeiros dias de mandato foram muito bons. A partir dali, ele sonhou em ser presidente e parou de ser prefeito. Então, parou de comprar as brigas, parou de resolver aquilo que precisa ser resolvido, porque tem que bater de frente ali com uma série de conjecturas políticas que não necessariamente te darão uma popularidade instantânea, mas que são, de fato, os problemas reais de São Paulo. Enquanto a gente não tiver um prefeito com vontade e coragem para enfrentar a máfia dos transportes, para enfrentar todo esse pessoal que está aí politicamente delegado nas subprefeituras e não tecnicamente, nós vamos continuar patinando. Então, se prefeito, vou cumprir os 4 anos e não há a menor chance de nenhum prefeito ser um bom prefeito em apenas 1 ano e meio. Arthur Duval, Luiz Carlos está falando, bom dia para você, é um prazer tê-lo aqui no Debate em Família. Você esteve no Pânico, o Fábio já te fez essa pergunta, mas eu acho que é bom a gente acrescentar. Nós sabemos que São Paulo não é uma cidade, São Paulo é um país. A cidade de São Paulo, ela tem todas as características que um grande país da Europa, um grande país da América do Sul, enfim, um grande país tem. São características claras de uma cidade metropolitana, dentro dessa característica que São Paulo tem. E também, obviamente, ela tem à sua volta uma série de outras cidades que se confundem com ela mesma, Então, isso é uma coisa. Você disse lá no Pânico que esse é o pior emprego do mundo. Como é que pode alguém como você querer o pior emprego do mundo numa realidade que São Paulo atravessa, com tudo isso que acontece hoje no dia a dia?
Obrigado pela pergunta novamente. Na verdade, não só o pior emprego do mundo, como vai ser ainda um dos piores cenários para uma nova gestão. Eu quero lembrar que São Paulo tem uma previsão absurda de enxugamento de orçamento, tá? Então todos esses prefeitos que vierem aqui falam, porque eu vou construir, porque eu vou... Mentira! Não vai fazer nada, não tem dinheiro, não tem orçamento. O que São Paulo precisa é fazer arroz com feijão bem feito. O que acontece, e eu nunca tive a pretensão de ser político, eu não tenho pai político, não tenho apadrinhamento político, é que a gente realmente entra na vida política para fazer diferente, né? Eu disputei a eleição de 2018, não usei um centavo de dinheiro público, não usei fundo partidário, não usei fundo eleitoral, não usei dinheiro de imposto para fazer minha propaganda, entrei como segundo deputado estadual mais votado e sou o deputado mais econômico, sou o que menos contrata um funcionário, não uso um centavo sequer da minha verba de gabinete, abro mão de todos os privilégios e agora nessa campanha de 2020 também não vou usar um centavo de dinheiro público, não só eu, como todos os candidatos da minha chapa Patriota 51, ninguém vai usar um centavo de imposto para fazer propaganda política. Então isso mostra que a gente entrou na política não por ter vontade de ser poderoso ou por ter vontade de fazer falcatrua e ganhar dinheiro, porque se fosse assim eu continuaria na iniciativa privada, que é de onde eu vim, onde ganhei muito dinheiro, onde tem muito sucesso. A gente vem justamente para mudar uma realidade, porque eu não aguento mais viver na São Paulo de hoje. Sabe, a gente vê, você mesmo falou, muitas pessoas ao nosso redor, você vai para São Caetano, por exemplo, o cidadão de São Caetano, ele tem orgulho de São Caetano, ele bate no peito e fala, sou de São Caetano. Você sai do país, você vê gente ali com camiseta Buenos Aires, com camiseta Barcelona, com camiseta de Paris, eu quero usar a camiseta de São Paulo. Foi aqui que eu nasci, aqui que eu cresci, e eu não aguento mais trabalhar numa cidade tão travada por conta desses desmandos dos atuais e dos anteriores prefeitos. Então, a gente tem que encarar a missão de frente. É uma missão difícil, não é confortável, você fica ali, você expõe a sua vida, você fica sob ameaça de responder tudo com o seu próprio patrimônio, mas de fato a gente entrou para fazer diferença, né? Eu acho que o exemplo que eu tenho dado na minha atuação pública mostra isso. E, de fato, se a gente não aproveitar essa chance histórica para colocar alguém que seja paulistano de verdade, com vontade de enfrentar essas máfias que tomam conta da nossa cidade, a gente vai continuar votando nos mesmos e tendo os mesmos resultados. Só para completar essa colocação que eu fiz em relação ao pior emprego do mundo, nós aqui no Debate em Família, Arthur, temos discutido muito, analisado, refletido muito sobre isso e repercutido muito esse fato. Em relação aos moradores em situação de rua, em relação à Cracolândia. Quer dizer, você não pode ter uma cidade como São Paulo, como eu disse, um país, um cartão postal do Brasil. São Paulo é um cartão postal do Brasil. Você muitas vezes esteve aqui em manifestações, como disse o Fábio, aqui na Avenida Paulista, né, enfrentando determinadas situações. Mas hoje, se você passar na Avenida Paulista, você vê uma cama aqui, uma cama ali, uma cama acolá. Né? Gente realmente desprezada pelo poder público. Eu quero saber o que Arthur Duval vai fazer para resolver essa situação, já que, sempre levando em consideração, nós sempre tivemos aqui algumas encrencas nesse sentido, né? Que os direitos humanos não deixam você mexer. Eu tenho o direito de ir e vir. Nem tenho, né? Eu não tenho esse direito de ir e vir. Mas quem mora na rua tem o direito de ir e vir. Quem está na Cracolândia tem o direito de ir e vir. Como vai ser Arthur Duval nessa solução? Tem uma solução para esse problema? Sim, existe. Na verdade, o problema não são nem as pessoas de rua, né? Infelizmente, não são elas o problema. Se utilizam. Não são elas o problema. São as pessoas que se utilizam dessas pessoas em situação de vulnerabilidade para ganhar capital político. Então, tem muita gente, por exemplo, que tem medo de tocar na ferida, de falar os nomes, né? E eu vou dar um nome aqui, vai ser polêmico, muita pessoa vai torcer o nariz, mas eu sei que é uma fraude. Se você pegar, por exemplo, Padre Júlio Lancelotti, né? Eu costumo, inclusive, chamá-lo ali de cafetão na miséria, porque ele finge que ele é uma pessoa bondosa, uma pessoa que ali presta caridade, mas não é. Não é, isso simplesmente não é verdade. É uma pessoa que se utiliza das pessoas mais pobres para fazer ali, vamos dizer assim, para ter uma relação, eu vou falar assim, para não sofrer processo, para ter uma relação com as ONGs que têm dinheiro público. Tanto que, nos últimos anos,
essa situação das pessoas de rua só tem piorado. As pessoas em situação de rua só tem aumentado. E o que a gente precisa fazer? Né? Se você vai conversar com qualquer pessoa que mora nas regiões centrais, que vive, que trabalha nas regiões centrais, as pessoas vão falar que todos esses que são inimigos da polícia, que fomentam, infelizmente, essas ONGs que deixam essas pessoas nessa situação, você vai perceber que essas pessoas e essas ONGs, infelizmente, não fazem um bom trabalho. Qual é a solução para o centro de São Paulo? E eu me arrisco aqui não só de apontar o problema, mas de mostrar uma solução. E eu duvido, eu desafio a todos esses que estão tentando me qualificar a rebater a minha proposta. Número 1, descentralização dos equipamentos sociais. O equipamento social não deve estar no centro da tua cidade. Se você pegar todas as outras metrópoles do mundo, Barcelona, Paris, Buenos Aires, você vai ver que os equipamentos sociais não estão concentrados na região central. Por quê? Quando você concentra os equipamentos na região central, como foi feito aqui em São Paulo, desde a gestão Kassab até a gestão Haddad, você quebra o vínculo afetivo que essas pessoas em situação de vulnerabilidade têm com o bairro seu. Você quebra o vínculo afetivo que essas pessoas têm com as suas famílias, com os seus professores, com os seus amigos de infância. E você joga ela num lugar centralizado, onde tem muitas pessoas ali que se utilizam dela, principalmente os traficantes, para manter ali a desordem, né? Então, a partir da descentralização dos equipamentos sociais, você consegue fazer um novo planejamento urbanístico, dar vida aos prédios de São Paulo, que muitas vezes estão tombados, portanto invadidos, né? Porque não se pode fazer nada com prédio tombado aqui. Você revitaliza aquela cidade e aí, então, você consegue fazer a aplicação da lei e ordem com a prisão dos traficantes, que a inteligência da nossa polícia já faz um bom trabalho, já identifica quem são os maus elementos e, a partir dali, você começa a ver um desenvolvimento exponencial dessa região, né? Então, diferente do que a gente vê hoje, que é essa política demagoga de dar alta grana para a ONG, pagar de bonitinha, ser capa de revista, utilizando as pessoas mais pobres, nós temos de descentralizar o equipamento social e oferecer o equipamento social completo, porque essas famílias, muitas vezes, quando adentram no equipamento social, têm de ser segregadas, né? O homem vai para um, a mulher para outro, a criança para outro, até o cachorro, às vezes, fica abandonado na rua. Você tem de oferecer o equipamento social completo, onde o núcleo familiar seja atendido e você preserve essas relações afetivas. E há recursos para isso, Arthur Duval? Há recursos, só para você ter uma ideia, se você, que é uma das minhas propostas, retirar a maior parte dos funcionários da máquina pública que são indicados politicamente, eu não estou falando dos concursados, eu não estou falando dos que têm trabalho técnico ali desenvolvido, eu estou falando simplesmente dos que são indicados por puro conchavo político. Você está falando de uma economia de centenas de milhões de reais, tá? Só isso, né? Já consegue financiar muitos programas sociais que hoje estão na mão de ONGs que não prestam serviço e não prestam contas de uma forma decente. Quando você vai analisar os contratos ali de prestação de contas dessas ONGs, você vê ali diversas dúvidas que você não consegue tirar. Então, se você fizer uma prestação de contas decente, se você economizar justamente enxugando a máquina pública, dinheiro há para fazer a acolhida dessas pessoas. E digo mais, se você revitalizar o centro e desburocratizar a cidade, você atrai investimentos, atrai turistas e você aumenta a arrecadação com forças de mercado. Não dessa maneira demagoga como outros candidatos, como Boulos e Márcio França querem fazer, que é injetando dinheiro na economia, que só gera inflação e o resultado todo mundo já sabe. Arthur, ontem você fez uma live ali na frente do Pacaembu, ontem pela manhã, né, e falou coisas interessantes aqui que geralmente a gente coloca no debate em família. Uma delas é a educação, né? Você tem um projeto, né, pelo que você disse na live, que chama Educação 360. Como funciona esse projeto e como você vai trabalhar nesse projeto caso você vença as eleições? Olha, o que acontece é o seguinte, o papel mais bonito da educação, a Constituição reserva ao município. É o prefeito que transforma uma geração ou estraga toda ela, dependendo da sua gestão. Aqui em São Paulo nós vamos aplicar o projeto Escola 360. O que é isso? A escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta nos finais de semana e aberta nas férias, com merenda e almoço. A principal preocupação das mães da periferia é
o que meu filho faz no final de semana. Muitas delas precisam trabalhar durante os finais de semana e o seu filho acaba gastando energia em pancadão, em baile funk, em coisa que não presta. Vai gastar energia na escola. Dentro da escola, que já tem a estrutura pronta, muitas vezes com quadras cobertas, em boas condições, nós vamos realizar nos finais de semana, como eu falei, dando merenda e almoço, nós vamos realizar atividades extracurriculares na área de esportes, na área de artes e na área de educação que interessa, que é finanças, direito e economia. Por que o filho do pobre, por que o filho da mãe da periferia tem que aprender aula de picho, aula de break dance? Não! Nós vamos fazer parceria com esse pessoal da Faria Lima, que é o maior centro financeiro da América Latina, para dar aula de finanças para esse moleque, para dar aula de direito para esse moleque. Ele vai competir de igual para igual com o filho do rico, porque é isso sim que muda uma geração. Além disso, nós vamos fazer campeonatos intersala, interescola, para que o aluno tenha orgulho da tua escola, como o aluno americano, como o aluno dos Estados Unidos tem. Vai usar a blusa da tua escola, vai ter orgulho de onde estuda e não ficar gastando energia em pancadão, em baile funk, em coisa que não presta. Vai gastar energia na escola, vai prosperar e nós vamos transformar toda uma geração aqui em São Paulo com Escola 360. Só rapidinho, Berilo, o ouvinte sempre participa do nosso programa aqui, né? E o Miro Mota lá na nossa live no YouTube, no youtube.com/debate em família, manda aqui: qual é o principal projeto para benefício da população de São Paulo? Você considera que você tenha um principal projeto ou você tem vários projetos aí que podem beneficiar a população de São Paulo? Essa pergunta do Miro Mota: qual é o seu principal projeto? É difícil você escolher um, sendo que a gente tem proposta para todas as áreas, inclusive diferente da maioria dos candidatos que ficam se apresentando como aliados do presidente ou do governador, ou anti o presidente, anti o governador. Nós temos propostas próprias e de verdade para a cidade de São Paulo. Eu acredito que todos os problemas que nós tivemos em São Paulo, essa é uma discussão um pouco mais técnica, derivam ali dos planos diretores que nós tivemos nos anos 1952 e 1974, né? Aliás, 54 e 72, perdão. Portanto, a gente tem a revisão do plano diretor agora em 2021 e nós temos uma chance histórica de rever esse plano diretor interventor. Como eu falei, nós temos um problema absurdo aqui com o uso do solo da nossa cidade. É um plano diretor que estimula invasão em área de manancial, é um plano diretor que empurra as pessoas para a área mais periférica, é um plano diretor que gera trânsito, um absurdo, máfia dos transportes, no transporte público. Então, você mudando o plano diretor de São Paulo, que pode ser feito agora em 2021, né, uma chance histórica, depois, só daqui uma década a gente vai conseguir rever isso de novo, nós conseguimos solucionar uma série de problemas crônicos aqui de São Paulo. Como eu falei, enfrentar a máfia do transporte, trazer a pessoa que mora na periferia para ter um acesso mais fácil a moradias nas regiões centrais, levar os empregos para as regiões periféricas. Olha só, eu moro na zona leste de São Paulo. Nós temos aqui 30% da população da cidade. Isso dá mais do que Campinas e Uruguai somados. Nós temos apenas 10% dos empregos. Você está falando para milhões de pessoas da área periférica da região leste de São Paulo se matem no trânsito, passem 3, 4 horas das suas vidas, dos seus dias, no trânsito tentando chegar nas regiões centrais e depois se ferrem para voltar para casa. Está errado. Você tem que fazer com que os empregos cheguem na periferia e as moradias sejam mais acessíveis nas regiões centrais. Você tem que ter qualidade de vida, morar perto do seu trabalho, morar perto de onde você consome ali os seus serviços. Então, um novo plano diretor vai transformar a vida do paulistano a partir de 2021. Arthur, você abriu aqui a entrevista falando que São Paulo é uma cidade travada e que precisa ser destravada. Agora você citou aí máfia de transportes. Qual o seu plano, a sua ação específica na área do transporte aqui no município de São Paulo? Além da revisão do plano diretor, a gente tem que lembrar que a máfia do transporte, eu sou o único candidato que tem coragem de dizer a máfia do transporte, tá? Dominada pelas mesmas 5 famílias desde os anos 60, hoje tem mais dinheiro do que a própria prefeitura. O orçamento da prefeitura gira em torno ali de 68, 69 bi. A máfia do transporte fatura hoje mais de 70 bi, tá? Com o suor do paulistano. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma revolução aqui nos contratos de transporte público. Diferente de todas as metrópoles do mundo, somente São Paulo, para manter essa máfia, tá, aglutina que para você prestar o serviço de ônibus, por exemplo, você tenha que ser dono dos ônibus. Só para você ter uma ideia, no último leilão de lotes que teve, apenas um lote
foi competido por 2 empresas. Todos os outros, apenas uma empresa competiu, ou seja, é a corrida de um só, é a corrida de cartas marcadas. Nós vamos separar ali o dono dos ônibus do dono da operação. Então, uma pessoa, uma empresa, um fundo de investimento vai ter o ônibus e a garagem, outra empresa vai fazer a operação num contrato mais curto e mais exigente. Portanto, teremos mais concorrência com empresas de todo o Brasil e de todo o mundo aqui podendo disputar as novas licitações e a partir daí nós vamos ter um preço mais barato da passagem sem aumentar o subsídio, portanto, sem aumentar o imposto para o cidadão paulistano. Luiz Carlos. Arthur, dentro de todas essas colocações que você fez, aqui me chama mais a atenção em tudo isso é realmente o detalhe do transporte coletivo. O transporte é uma situação muito complicada em São Paulo. Parte do transporte não pertence à prefeitura, não é a prefeitura que controla, que são os trens e metrôs, né? Que praticamente ainda não cortam São Paulo inteira. O que você pretende fazer num consórcio junto com o governo do estado, para que aumente-se as estações de metrô, para que realmente se tenha um transporte mais ativo? Os ônibus continuam cheios, a situação continua complicada e você sabe que durante 4 anos você não vai conseguir levar o empresário para as regiões. É um trabalho, você vai começar um trabalho de um plano diretor e durante um período é que isso poderá ser concretizado ou não. Você sabe que isso é uma coisa que não se faz no estalar de dedos. Mas o que fazer para resolver o transporte em São Paulo? E não é só o transporte coletivo, é o transporte de veículos de uma forma geral, porque São Paulo não roda mais, não anda mais, né? No tempo da pandemia aí a gente rodava em São Paulo facilmente. Hoje travou tudo de novo. O que Arthur Duval pretende resolver ou pretende solucionar definitivamente essa situação do trânsito de São Paulo, principalmente os motoqueiros, que a gente tanto briga aqui, os motociclistas, que a gente tanto briga aqui por uma solução para essa gente não sofrer tanto e não morrer tanto como morre? Vamos lá, em primeiro lugar, como eu te falei, a resolução do plano diretor ela é fundamental para você discutir a cidade em longo prazo. Então, qualquer candidato a prefeito que vier falar de trânsito, transporte público, sem tocar no ponto de plano diretor, está mentindo, está sendo demagogo, tá? Inclusive, diferente, por exemplo, do Boulos, que promete mágica, né? Zerar a tarifa do transporte, todo mundo sabe o que isso significa, aumento de impostos. A minha proposta ela é muito mais realista. A gente tem de tornar São Paulo uma cidade menos carrocrata, mas não punindo o usuário do carro, né? Então, quais são 2 das minhas propostas imediatas? Isso dá para você fazer logo que você chega para destravar o trânsito aqui em São Paulo. Nós vamos, em primeiro lugar, acabar com o rodízio municipal. E a pessoa fala, nossa, mas mais rodízio... Não, o rodízio, ele ajuda o trânsito. Ao contrário, tá? Não existe nenhum estudo que mostra que o trânsito de São Paulo melhorou depois da aplicação do rodízio nos anos 90, e o contrário, existem vários estudos mostrando que ao redor do mundo, rodízio de veículos atrapalha o trânsito, porque o cara que precisa pegar carro para fazer o seu trajeto, no dia do rodízio, ou ele desvia a sua rota pelo bairro, causando ainda mais trânsito, ou ele compra um carro mais velho, que quebra mais, polui mais, faz mais barulho, é mais inseguro. Então nós vamos acabar com o rodízio em São Paulo. Segundo ponto, nós vamos trocar todos os radares de São Paulo por lombada eletrônica. Hoje o radar de São Paulo ele serve simplesmente como ferramenta para a indústria da multa. Hoje aqui você toma uma multa, você demora mais de 40 dias só para ser avisado que você toma a multa. Tem muitos radares escondidos que você muitas vezes só está distraído, você não está querendo correr. Você está lá, em vez de 50 por hora, você está 55 por hora e acaba tomando consecutivas multas no mesmo lugar. Então hoje o radar em São Paulo, ele não é educativo e nem punitivo, ele é arrecadatório. Nós vamos trocar todos os radares por lombada eletrônica. A lombada eletrônica é aquele equipamento onde você tem estampado ali, piscando em amarelo, o limite de velocidade. O carro que passa antes de você, ele tem a sua velocidade exposta, então você se atenta, você faz o que o radar deveria fazer em São Paulo. Você reduz a velocidade, você reduz o acidente, você melhora o trânsito. Nós vamos acabar com a indústria da multa aqui em São Paulo. A partir disso, como eu falei, fazendo novos contratos com a concessão de ônibus, você consegue melhorar a prestação de serviço. Em relação ao metrô e trem, o que a gente pode fazer é cobrar o governo estadual.
tá? É demagogia o prefeito vir aqui falar que vai construir mais metrô em São Paulo. Primeiro, porque ele não pode fazer. Segundo, porque o orçamento está baixo. Então, a resposta que não é bonita, mas é a verdade o prefeito pode cobrar o governador. Ele não vai construir mais ônibus, ele não vai construir, mais metrô e nem mais trem. Qualquer um que estiver prometendo isso está mentindo. Nós já estamos cansados ali de falsas promessas. Então, Arthur Doval trabalha com a realidade, com o orçamento que nós temos hoje, e essas soluções de acabar com a indústria da multa, acabar com a máfia do transporte, transforma a vida do cidadão paulistano em menos de um mês. Bom, infelizmente o rádio tem tempo, né? E o nosso tempo aqui chega ao final. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui conosco, os nossos ouvintes, né? Infelizmente a gente não consegue colocar todo mundo que faz perguntas aqui ou que faz seus comentários, né? Mas a gente agradece muito a sua presença aqui, Arthur, conosco, deputado estadual Arthur Duval conosco aqui. A primeira entrevista que a gente faz com o candidato à prefeitura, nós vamos fazer mais entrevistas aí com os outros candidatos também, vamos trazer a todos aqui, já foram todos convidados. A gente agradece muito a sua presença e as suas considerações finais, Arthur. Muito obrigado. Eu que agradeço o espaço. Eu quero lembrar a todo cidadão paulistano que nós temos de recuperar o orgulho de viver em São Paulo, tá? Os imigrantes italianos, os imigrantes nordestinos que vieram para cá construir a nossa cidade, teriam vergonha da vida que nós levamos hoje, passando horas no trânsito, passando horas nas filas de UBS, tendo criança fora de creche porque não tem vaga. Nós precisamos recuperar o orgulho de São Paulo, andar no centro com a nossa família, com a camiseta de São Paulo, com orgulho e segurança. Eu quero lembrar a todos que dia 15 de novembro, eu sou o Arthur Doval, o meu número é 51, eu peço para que todo mundo acesse as minhas redes para conhecer melhor as minhas propostas, e eu quero lembrar que nenhum candidato a vereador da minha chapa vai utilizar um centavo de dinheiro público para disputar a eleição. É tudo com dinheiro próprio, tudo com doação espontânea, é tudo na unha mesmo, são guerreiros que querem fazer a diferença. Então, Arthur Doval 51 e Patriota 51 para a vereança. Muito obrigado e um abraço a todos.